Oi, eu sou a Andressa. Eu tenho um conto para você. Abracadabra, simsalabim! Mochila mágica, traz uma história para mim? Será que funcionou? Era uma vez um menino que se chamava Uidam. Uidam tinha os olhos puxados, os cabelos lisos e castanhos e a pele morena. Era muito parecido com a mãe. Ele tinha 4 anos e nasceu em um lugar onde se cultivava as tradições dos povos originários e também do Cerrado do Planalto Central. Um dia, enquanto brincava, encontrou algo que não sabia direito o que era e foi logo perguntar aos seus irmãos. O Ionari, a única menina dentre os 7, lhe explicou que era uma semente. Uma semente? O que é uma semente? Perguntou o Uidam curioso. O Ionari lhe respondeu que ela caiu de uma árvore e que era um bebê. Um bebê? Perguntou ele. Então saiu correndo, gritando que tinha encontrado um bebê. Encontrei um bebê! Encontrei um bebê! Naquele dia, então, ele passou a procurar bebês para brincar. O Uidam brincava naquele ambiente, experimentando o gosto do frio no amanhecer da floresta, cercada pelas recentes construções de prédios. O Uidam adorava explorar o seu quintal. Ele coletava folhas, flores, galhos, enfim, uma variedade de coisas novas para sua memória. Escalava com propriedade árvores, pequenos arbustos e descobria cada vez mais o seu universo. E assim conheceu as sementes bebês. De muito longe, pajés iam àquele lugar sagrado para tratarem das doenças das pessoas. Quando chegavam os pajés, o Uidam ficava só observando. Eles soprarem as pessoas e fazer gestos como se retirassem alguma coisa delas. O Uidam, muito curioso, perguntou ao seu pai o que estava acontecendo. O seu pai lhe respondeu: o pajé está cuidando das pessoas, como fazem os médicos nos hospitais. O Uidam continuou a perguntar: mas ele precisa soprar? Com um sorriso carinhoso, imaginando quão esperto era o filho, o pai respondeu: ao assoprar, o pajé faz com que as doenças se afastem para bem longe. O Uidam ficou pensando naquilo. Como é possível apenas um sopro curar as pessoas? Normalmente, a família se juntava para preparar a terra, coletar sementes e fazer mudas. Um dia, o Uidam ouviu seu pai reclamar que as sementes estavam muito doentes e que não iam servir mais para plantar. Sem pensar muito, ele pegou rapidamente a semente e começou a soprar. Então o pai perguntou: Uidam, o que você está fazendo? Pai, eu estou tratando as sementes, respondeu o menino. O pai nem falou nada. Ele tinha certeza de que as sementes não poderiam mais ser aproveitadas. No outro dia, o Uidam foi verificar as sementes. Esperava que já estivessem boas, mas infelizmente estavam do mesmo jeito. Indignado, ele foi procurar o seu pai e perguntou: por que as minhas sementes não estão curadas? O pai respondeu: você precisa praticar mais, assim como os pajés. O Uidam então começou a soprar todas as sementes que ele encontrava.
Ele pensava que se treinasse soprar as sementes, elas não ficariam mais doentes. E depois de muito esforço pelo quintal, soprando tudo o que via pela frente, ele se sentou ao lado da mãe e falou: "Ah, agora as sementes não vão mais adoecer. Eu cuidei delas." E a sua mãe lhe perguntou: "Você gostaria de aprender mais?" Ele nem pensou direito, foi logo respondendo que sim. "Sim, sim, sim! Mas quem vai me ensinar?" perguntou ele. "Os pajés", respondeu a mãe. "Quando eles aparecerem aqui novamente, você ficará atento, observando tudo o que eles fazem." Assim, todos os dias, o menino aguardava ansioso pelo momento em que encontraria o pajé. Até que um dia, ao brincar no quintal, sem motivo aparente, saiu correndo para a frente de casa. Era o pajé que estava chegando. E foi logo falando: "Estou esperando o senhor há muito, muito tempo. Preciso aprender a soprar sementes." E o pajé quis saber: "Por que você gostaria de aprender a soprar?" Rapidamente, o Idan lhe respondeu: "Preciso salvar as sementes." O pajé sabia que não só as sementes do quintal de Uidã, mas todas as sementes do mundo estavam doentes, desaparecendo ao serem transformadas em outras plantas que não poderiam gerar sementes para germinar. O costume tradicional dos povos indígenas era a troca das melhores sementes, para assim não as perder. E assim começou o aprendizado do pequeno pajé. O ancião pegou algumas sementes e começou a lhe contar histórias. "No meu tempo de criança", disse o pajé, "havia muitas, muitas festas. Cada vez que se colhia sementes, a gente agradecia ao grande espírito. E cada semente tem um dono. Foram eles que nos deram todas as sementes. Algumas vieram das estrelas, outras das águas, algumas pelo vento e outras pela própria Mãe Terra. Mas foram os nossos irmãos, os animais das florestas, que nos ensinaram a plantar." O pajé disse ao Idan que iria sempre ao seu encontro e que continuaria a lhe dar aulas sobre as plantas. E deixou uma tarefa. Pediu para o Idan coletar todas as sementes que pudesse e guardasse em um lugar limpo e seco, longe de bichinhos que pudessem se alimentar delas. Depois que o pajé foi embora, ele correu entusiasmado para contar as novidades ao seu pai. Mas seu pai não levou a sério, achou que era brincadeira. Dedicado, o Idan brincava e guardava as sementes. Assim ele aprendeu que elas também precisam de proteção. Por todo o ano, o Idan recebeu as visitas do pajé. Enquanto brincava com as sementes, aprendia os segredos, os formatos, as cores, os tamanhos e formas. Um dia, o Idan estava ajudando o pai na plantação e percebeu que ele estava colocando as sementes de cabeça para baixo e chamou a atenção para a forma errada que o pai plantava nos berçários. "Pai", o pajé falou, "que essa parte é para cima, onde fica a cabeça da plantinha." Seu pai ficou pensativo e perguntou aos que estavam em casa se o pajé tinha ido naquele dia na comunidade ou se estava aparecendo por lá, mas disseram que não. Então o pai ficou intrigado, se perguntando como o Idan estava aprendendo tanto sobre as sementes. Somente aos olhos de sua família isso seria um mistério. Para os olhos de Idan, os espíritos ancestrais eram tão reais como todos os demais seres da floresta, na qual vivia e com os quais aprendia a cuidar dos bebês das plantas e do futuro de muitas espécies. No fundo, bem lá no fundo, nem mesmo o pequeno Idan tinha ideia de que dentro dele germinava um grande pajé. Essa história que acabei de contar é do livro O Sopro da Vida, escrito por Camudão Wapichana, ilustrado por Marcos Antônio Viana e Andréia Diogo, da editora Expressão Popular.
Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Um beijo, até mais!